Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e 8 da Fibra Ótica. E também pelo site tvaberta.tv.br e o Facebook, TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é o Dr. Fábio Canton. O Dr. Fábio Canton é vice-presidente da OAB de São Paulo. E o tema do programa será advocacia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Martim. Saudade de estar aqui com você. Saudade. Você que apresenta há tantos anos o direito e globalização, faz tanto sucesso com a advocacia, com a comunidade jurídica. Parabéns pelo programa, Martim. Obrigado. Muito bom estar aqui. É uma alegria receber. Você já dividiu a bancada. É verdade, já dividimos a bancada. Aqui ao vivo, inclusive. Ao vivo. Tantas vezes, é verdade. Fizeram várias vezes. Aí a vida foi tratando de colocar tarefas novas e caminhos diferentes a todos nós. Mas eu tenho visto que, observar você, Fábio, tem viajado pelo interior de São Paulo, Presidente Prudente, tem feito o interior, capital, litoral, enfim, percorrido São Paulo. O que você levanta ao constatar na base da advocacia? Ali, aquele advogado que o pessoal fala, tem um umbigo no balcão, o que você tem visto disso? O Martim, sabe que é uma coisa muito interessante. Primeiro que a advocacia de São Paulo é uma advocacia muito forte. Uma advocacia muito pujante, uma advocacia que do Estado, você se refere? Do Estado todo de São Paulo. Quando eu falo de São Paulo, estou me referindo ao Estado. A advocacia do Estado de São Paulo é uma advocacia muito forte. E as questões, e essas viagens todas, dão a oportunidade de você perceber que as questões básicas são as mesmas. A advocacia, de um modo geral, por exemplo, está muito interessada e muito preocupada com a questão das prerrogativas profissionais, que tem funcionado muito bem na atual gestão. As prerrogativas que são presididas pelo Cid Vieira de Souza têm atuação muito forte, muito firme, mas é preciso ter atenção permanente. Essa é uma questão que em todos os cantos do Estado está presente, que é a questão com relação às prerrogativas profissionais. Diretamente ligado ao exercício profissional cotidiano. Então o advogado quer nada mais do que trabalhar tranquilamente em prol do cidadão. E ser respeitado por isso. É isso, permanentemente. E eu costumo dizer, muitas vezes, você já deve ter ouvido, Martim, o que o advogado tem como vantagem, qual o benefício que ele tem para si próprio de se entrevistar com o juiz, com o promotor, de retirar autos em carga, de olhar o inquérito. Isso tudo é uma garantia do Estado de Direito, quer dizer, do legítimo, do pleno exercício do direito de defesa, do contraditório, é apenas isso. Então o advogado é uma ferramenta de defesa da cidadania e as prerrogativas são garantidas exatamente para isso. Então essa é uma demanda permanente no estado todo de São Paulo, de forma absolutamente indistinta, interior, capital, litoral, aonde você vai, você percebe que a advocacia tem muita atenção para isso. É um zelo que tem pela sua postura profissional, garantia essa constitucional. Não tem dúvida, não é à toa que a única profissão, nós sabemos disso, a única profissão no texto constitucional no artigo 133. A advocacia, de fato, é indispensável à administração da justiça, que é o pilar do Estado Democrático de Direito. Você tem que ter um judiciário forte, você tem que ter respeito às normas e o advogado é peça fundamental nisso tudo, na distribuição de justiça. E é preciso que tenha suas prerrogativas profissionais observadas e é preciso que todos entendam isso e respeitem isso para o bem do cidadão e da cidadania. Na verdade, quando o advogado é ferido na sua prerrogativa, quem está sendo ferido é o Estado Democrático de Direito. A primeira vítima é o advogado, depois é a democracia. Martim, muito boa essa sua observação. É exatamente isso. Quando você ofende as prerrogativas profissionais, que são direitos ligados ao exercício profissional de defesa do cidadão, você está ofendendo diretamente o cidadão. Eu me recordo que uma das primeiras providências que houve quando ocorreu o golpe de 1964 foi a prisão do Sobral Pinto, que ele se recusou a sair preso, ele saiu carregado. Um homem com 80, 90 anos à época, ele saiu carregado. Ou seja, porque ele compreendia... É exatamente essa demonstração, compreendia a importância e a consequência da pressão em cima do exercício profissional da advocacia. Já tinha vivido o Estado Novo, né? Não tem dúvida, é verdade. Agora, eu gostaria de fazer uma nota, só para a gente poder prosseguir, que eu acho, na minha avaliação, a prerrogativa tem sido defendida muito bem pelo nosso querido Cid Vieira. Como eu disse no início, eu acho que o Cid, tenho convicção e tenho acompanhado o trabalho do Cid, é um trabalho de excelência à frente das prerrogativas, mas é uma questão que requer atenção permanente. Onde você vai, você vê que isso é sempre presente, especialmente para a advocacia de contencioso, como você disse no início, a advocacia de umbigo no balcão ainda, e que trabalha nos processos, seja na esfera civil, criminal, trabalhista,
essa questão das prerrogativas sempre presente. Eu fico muito satisfeito quando toda vez que eu entro no fórum arrancaram aquele cartaz que tinha ofender funcionário público federal, isso foi ofender funcionário. Isso começou a aparecer. Como é que era? Isso começou a aparecer no final dos anos 80, começo dos anos 90, proliferou um pouco e depois. Foi a Organização dos Estados Americanos, através da Corte Interamericana, baixou uma nota explicativa dizendo que isso é contra o Pacto de São José da Costa Rica. Aí suprimiram isso. Mas além desse tema, a gente falou tempo prerrogativo, um tema caro, tal. Qual seria o segundo tema? Martim, você vê também uma preocupação, e vou chamar aqui de forma ampla, a educação. Quer dizer, a formação permanente, a atualização permanente. O advogado está sempre preocupado em se atualizar, e isso é importante. A nossa entidade também, a OAB, tem cuidado desse aspecto, por meio do seu Departamento de Cultura e Eventos, por meio da Escola Superior de Advocacia, tem propiciado ao advogado a oportunidade dele se aperfeiçoar continuamente. Isso gera naturalmente uma melhora na qualidade da prestação de serviços para o cliente, para o jurisdicionado, e a gente vê isso com muita preocupação, isso é uma grande preocupação da advocacia de um modo geral. Os cursos sempre... Eu tive agora, esta semana, interessante isso, Martim, num congresso de processo civil em Presidente Prudente, organizado pela subseção, em conjunto com a Universidade, a Universidade lá de Presidente Prudente, e um evento pago, porque estabeleceu-se inclusive uma parceria com o Hospital do Câncer, a renda revertida para o Hospital do Câncer, e mais de 1.000 inscritos. Nossa! O que mostra a preocupação de duas vertentes ao mesmo tempo, da advocacia, do estudante, que é a preocupação com o aperfeiçoamento próprio, com o aperfeiçoamento da sua cultura jurídica e a preocupação com questões sociais. Foi uma parceria de muito sucesso essa, absolutamente lotado, tiveram que suspender as inscrições por conta disso. Mais de 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas num congresso de processo civil de 3 dias. Eu estive lá na abertura. É a Faculdade Toledo ali na Presidente Prudente? Não, essa foi uma parceria com a UniOeste. União Oeste. Aquela região é uma região muito conflituosa por problemas de terra, uma região que tem muito conflito social. A região mas de qualquer maneira, independentemente da natureza do conflito, o Martim mostra essa preocupação sem dúvida, no aperfeiçoamento permanente. E uma preocupação também com as causas sociais, que tem muita repercussão. Isso é importante nos dias de hoje, perceber que ainda a sociedade se preocupa com essas questões, especialmente o advogado e o estudante de direito. Sem dúvida. Agora, você percorreu essa região, você só ficou em Presidente Prudente ou percorreu algo mais lá? Nessa viagem que foi recente, na segunda-feira tivemos atividade na OAB, na terça-feira a Presidente Prudente, Presidente Epitácio, voltando de manhã, atividade profissional, depois a abertura do primeiro encontro estadual da Comissão de Direito Digital, das Comissões de Direito Digital, em Bragança Paulista. Tivemos lá com o Rodrigo, presidente local lá de Bragança Paulista, com o Adib, diretor da CASP, com o Sandro também, que é de Bragança, diretor da CASP, neste evento de comissões também de direito digital, que é uma grande vertente também, e é uma preocupação, Martim, da advocacia, que é a inclusão digital. Sem dúvida. Eu fui educado a ter um emprego, seria necessário aprender a bater máquina não elétrica. Era o curso de datilografia. Agora parece que as coisas mudaram um pouco. Mudaram muito hoje. E é uma preocupação da advocacia também, essa questão da inclusão digital. Então, a advocacia se preocupa com isso. Nós temos um cenário fora do país mudando radicalmente com a inteligência artificial. Isso ainda não esparramou aqui no Brasil, mas já começam, inclusive, grandes escritórios a utilizar a inteligência artificial para demandas de massa. E isso será seguramente tema presente na advocacia nos próximos anos. E nós precisamos lembrar que na advocacia ainda uma boa parcela da advocacia que usa o computador quase que como uma máquina de escrever. Um pouco mais do que isso. Um pouco mais avançada, basicamente isso. Alguma coisa já de comunicação para protocolo, mas ainda uma utilização muito acanhada. E a advocacia vai fatalmente passar por essa evolução de forma mais expressiva. É uma preocupação também. Eu vou fazer a última pergunta, já está com 1 minuto para encerrar esse programa de hoje, só vou fazer. E a OAB tem feito o que em relação à inclusão digital?
Você tem duas vertentes, a própria OAB fazendo o certificado digital, auxiliando a advocacia, o passo a passo, inclusive, do certificado digital, como é que é a assinatura digital, porque a advocacia desconhece isso. Pode parecer alguma coisa muito básica, mas tem muito advogado ainda, especialmente no interior, que o advogado trabalha sozinho, ele não tem estagiário, ele não tem secretária, então ele precisa se familiarizar com isso. Ao mesmo tempo, a CAASP estabelecendo parcerias, eu já fiz no tempo que presidi a CAASP, parceria inédita no mercado com a Dell Computadores, e que, por meio da qual vendeu mais de 25 mil máquinas e continua vendendo. Eu me lembro, eu me recordo. Então, scanner, que também é equipamento necessário hoje, que era inimaginável, hoje não dá para ter um escritório de advocacia sem um computador bom e sem scanner, enfim, esse aparato de informática. Agradeço a sua presença aqui e vou encerrando pelo dia de hoje. Obrigado e até a próxima segunda-feira.